Até dezembro, o Rio de Janeiro estará sob uma intervenção federal na segurança pública aprovada pelo Senado. O estado é o primeiro a receber uma intervenção federal na era democrática e a medida divide a população que vem enfrentando picos de violência. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas a respeito da percepção dos brasileiros apontou que 8 em cada 10 cidadãos são favoráveis. Quem critica a medida negativamente afirma que ela prejudicará as minorias. O Conexão decidiu refletir sobre o assunto e convidou para uma conversa o defensor público Daniel Lozoya, ligado ao Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, o historiador Ibis Pereira, ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e também o professor Marco Aurélio Gonçalves, do Departamento de Segurança Pública da UF. Sejam bem-vindos ao Conexão. Muito obrigado. Obrigada por separarem um momentinho da agenda de vocês para essa conversa que eu acho que é bacana, é boa para trazer visões, pontos de vista diferentes para quem está em casa fazer a sua própria reflexão. Daniel, para começar, eu acho que vale a pena a gente lembrar, intervenção federal não é intervenção militar, são coisas bem diferentes. Você explica para a gente essa diferença? Sim, é importante fazer essa distinção. A intervenção federal é uma medida bastante drástica, excepcional. Ela está prevista na nossa Constituição, como você já disse, é a primeira vez que é utilizada desde a Constituição de 1988, e significa uma supressão da autonomia dos estados, né? Nós vivemos num regime federativo, né? A União e os estados, e significa uma intervenção da União na autonomia do estado, do ente federativo. Então, uma medida drástica, excepcional, que suprime temporariamente essa autonomia do ente federativo em razão de algum motivo grave, né? No caso, aqui o motivo alegado foi por termo a uma situação de perturbação da ordem pública, né? A crise da segurança pública. Já a intervenção militar é uma que não está previsto na Constituição, é um golpe, é uma ditadura. É algo que não tem previsão, que viola, né, a ordem democrática constitucional. O que nós temos nesse caso, no entanto, dessa intervenção federal, do decreto presidencial, é uma intervenção militarizada, né, com forte viés militar. Tanto porque o interventor é um general, mas também porque o cargo, né, de acordo com esse decreto, é um cargo de natureza militar. Né? E isso é um ponto bastante questionável do ponto de vista constitucional. Eu ia trazer essa questão depois, mas acho que é um bom momento de eu perguntar. O interventor poderia ser qualquer outra pessoa? Sim, com certeza. Pode ser um militar, mas o cargo é civil. Esse que é um ponto que deve ser questionado, deve ser levado até o Supremo Tribunal Federal, questionar essa natureza militar do cargo para exercer, já que ele é o governador para as questões de segurança pública. Então, é um cargo de natureza civil, né? Outro ponto também muito crítico no decreto é a questão de suspender a legislação estadual. Diz que o interventor não está sujeito à legislação estadual, à Constituição, às leis estaduais. Isso também é bastante questionável do ponto de vista constitucional. Ibis, ter as Forças Armadas nas ruas do Rio de Janeiro não é uma novidade. Né? Já foi solicitado esse apoio das Forças Armadas, principalmente para grandes eventos, Olimpíadas, por exemplo, às vezes acontece nas festas de Réveillon, que são grandes, a cidade recebe muitos turistas, mas sempre amparadas nas garantias de lei e ordem. Com a intervenção, isso foi suspenso? É bom não confundir a intervenção com a garantia de lei e ordem, né? São coisas a intervenção, distintas. como disse o doutor Daniel, é uma interferência na autonomia política do Estado, né? O general Braga Neto, na qualidade de interventor, ele se torna um supersecretário. Ele é o secretário de Segurança, ele é o secretário de Defesa Civil, já que ele tem comandamento sobre essas ações do Corpo de Bombeiros, né? E também é o secretário de Administração Penitenciária. Portanto, ele é um supersecretário ligado diretamente ao governo federal. Agora, a questão é que está em curso no Rio de Janeiro, desde meados do ano passado, uma mobilização ou um emprego das forças federais sob o argumento da garantia de lei e ordem, né? Sob o comando, salvo engano, do general Mauro Cinetti, né? Que é
o chefe de gabinete da intervenção. Então, nós temos também, debaixo da autoridade do general Braga Neto, também a GLO. A GLO, sim, autoriza o Exército a executar patrulhamento, sim, em apoio de ações policiais. Então, nós temos a intervenção federal vigorando e, juntamente com ela, a garantia de lei e ordem, com a possibilidade de emprego desses efetivos. Tá bom. Marco Aurélio, o que poderia justificar essa intervenção hoje aqui no Rio de Janeiro? Veja bem, quando você olha para o contexto no qual esse decreto foi criado, ele foi em meio ao carnaval, não é? O decreto sai num dia, no outro dia, desfile das campeãs. Então, aparentemente, você não tem nenhum fato objetivo que possa denotar perturbação da ordem pública, ao ponto de você ter um decreto de tamanho poder, de tamanha intervenção. O que nos faz crer que isso está mais eivado de questões políticas do que efetivamente uma questão necessária para o Rio de Janeiro. E a gente tem que lembrar que nós estamos num ano de eleição e os mandatos terminam agora esse ano. Então, essa intervenção, juntamente com a criação de um novo ministério, isso tudo me parece ter mais um cunho político, eleitoral, do que efetivamente medidas efetivas para se controlar o problema da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro seria, então, uma boa vitrine? O Rio de Janeiro, ele Eu pergunto isso, desculpa eu cortar, porque durante a votação no Senado, a senadora Gleisi Hoffmann foi contra, né, essa votação, e ela citou, né, que não houve critério, segundo ela, que outros estados, aí sim ela lembrou que outros estados têm, inclusive, índices de criminalidade mais altos. Isso é verdade. Do que o do Rio. O Rio de Janeiro é uma grande vitrine para o país e para o mundo, não é? E o Rio de Janeiro, nas últimas pesquisas do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, o Rio de Janeiro não ocupava nem entre as 10 cidades com maior índice de homicídios e de violência. Então, por quê? Qual seria a razão, então, de uma intervenção no Rio? E por que a segurança pública? Que é uma questão, né? A crise financeira no Rio, ela levou a uma instabilidade de diversas áreas do Estado, a educação, a saúde, né? Mas o que é mais sensível mediaticamente é a segurança pública. Uma intervenção federal na saúde seria uma questão também a ser levada. Mas por que você escolhe, então, a segurança pública? Obviamente porque ela tem mais apelo midiático, ela tem mais visibilidade, mais ou menos. Olha, até agora, além da cidade do Rio de Janeiro, a ação dos militares também abrange Paraty, Angra dos Reis, municípios do Litoral Sul, Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, e também a Baixada Fluminense. Nós convidamos o Comando Militar do Leste para contribuir com essa conversa, mas eles não enviaram um representante. Agora, eu quero exibir para você uma reportagem da agência France Press que apresenta os principais atores desta intervenção federal e como ficaram distribuídas aí as responsabilidades das polícias. Veja só. Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga Neto, anunciou algumas medidas que serão tomadas durante o período de intervenção. As Forças Armadas continuarão a participar de operações integradas no entorno de comunidades e as polícias estaduais se mantêm responsáveis pelas ações no interior dessas áreas. Mas as operações terão prazo determinado. Não existe planejamento de ocupação permanente de comunidade. As operações vão continuar pontuais por tempo determinado. Braga Neto apresentou o chefe do Gabinete de Intervenção Federal, o general Mauro Sinotti, e o novo secretário estadual de Segurança Pública, Richard Nunes, que também é general do Exército. O comando da Polícia Militar e a chefia da Polícia Civil devem permanecer os mesmos no momento. A intenção nossa é que, ao final dessa intervenção, tá, a credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um up. Quanto aos recursos, o interventor afirmou que trabalha, por enquanto, apenas com o que está previsto no decreto, que são os recursos de segurança pública já existentes no orçamento do Rio de Janeiro. Ibis, não falar de orçamento aguça um pouco a nossa curiosidade, né? O estado do Rio está passando por dificuldades financeiras e a gente pensa como fazer uma segurança pública de qualidade sem verba. Essas duas coisas caminham juntas?
sem dúvida caminham juntas, mas o problema da segurança pública não é só verbas, né? É bom lembrar que nos últimos 10 anos o Rio de Janeiro gastou mais de 70 bilhões de reais. Mais de 70 bilhões de reais com segurança pública e as instituições policiais do Rio de Janeiro estão em frangalhos, tá? Apesar de todo o dinheiro que foi gasto nos últimos 10 anos. Então, segurança pública é uma questão de recursos, mas é também uma questão de estrutura de governança, que no Brasil não existe. A Constituição que nós temos, que é a primeira Constituição da República a ter um capítulo sobre segurança pública, não foi regulamentado até hoje. Portanto, não há estrutura de governança para a segurança pública. E é uma questão de planejamento, né? Você tem um indicador criminal, por exemplo, o homicídio. Se você tem esse indicador muito elevado e quer reduzi-lo, você precisa de um planejamento que naturalmente articule ações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Sem isso, você consegue, quando muito, ações ou resultados no curto prazo, né? No médio e longo prazo você não consegue. Marco Aurélio, no ano passado foi lançado um Plano Nacional de Segurança Pública. Como ficam essas duas coisas relacionadas agora? Agora nós temos esse fato superveniente, né, dessa intervenção no Rio de Janeiro, que a princípio ela se torna um contexto que era inesperado. Então, nós vamos ter que aguardar aí o desenvolver dos acontecimentos para a gente ver como é que essas coisas vão se reorganizar, se contextualizar novamente diante desse novo fato. Bom, e a intervenção, Daniel, já é considerada a solução para o controle da criminalidade no Rio de Janeiro, o grande remédio, mas ela, de alguma maneira, tem que ser pensada para a sociedade? Ela, de alguma maneira, impõe alguns riscos sociais? Sim, causa bastante preocupação cada vez mais frequente a utilização das Forças Armadas em funções de segurança, porque as Forças Armadas não são para isso, né? Isso é um desvio de função, né? E esse paradigma que a gente vive uma crise realmente muito aguda na segurança pública, principalmente desde o ano passado, os índices de violência são muito elevados. E a gente tem a confissão por parte do governo do Estado de sua incapacidade de lidar com isso, tanto que eles concordaram com a intervenção. Então, nós temos um quadro muito grave, mas não acreditamos que o caminho seja a intervenção militar, né? A gente tem que mudar esse paradigma de discurso de guerra, né, de guerra às drogas como política criminal, que nos levou ao superencarceramento, de enfrentamento bélico, de confronto armado, para outros tipos de modalidade, outras formas de intervenção. Hoje nós estamos colhendo, né, muito em razão dessa crise que a gente vive hoje, colhendo os frutos que nós viemos plantando, principalmente desde o início da década de 90, de muito encarceramento, dessa política falida de guerra às drogas, e por isso que nós estamos nesse estado ruim. E as medidas que estão sendo tomadas continuam no mesmo sentido, né? De trazer forças armadas é um reforço desse discurso de guerra, né? Já que se a gente vive uma guerra, então chamamos os exércitos. E não é por aí. Isso é uma coisa muito interessante que o Daniel falou, porque nós vamos perceber no discurso dos militares a reivindicação do status da guerra, que é uma certa blindagem aos seus agentes, né? Vai querer que, se está armado, então atira, mandatos de busca sem autorização judicial ou generalizados, não é? Uhum. Que é o status da guerra. E os pesquisadores sempre criticaram muito essa ideia de lidar com a segurança pública como uma questão de guerra, porque a questão de guerra ela envolve a eliminação do inimigo, ela envolve a tomada de território. Olha, o território é nacional, nós Sim. estamos lidando com cidadãos, nós não estamos lidando com nenhuma invasão estrangeira, não é? E é muito interessante porque essa questão de você nomear um militar como interventor, ele vai trazer muito essa ideia de que segurança pública é uma questão de combate, é uma questão de repressão e é uma questão de guerra. Muito mais complexo que isso. Eu vou pegar a sua deixa para trazer o seguinte, olha, roda nas redes sociais um grande compartilhamento de fotos de abordagens de militares nas comunidades cariocas, inclusive de homens do Exército fotografando pessoas de todas as idades com seus documentos em mão. Alguns internautas chegaram a comparar as cenas com a identificação de judeus no gueto de Varsóvia, lá nos anos de 1940. Algumas imagens realmente impressionaram, a gente está vendo umas aí, enfim, para muitas comunidades são imagens comuns, né, do dia a dia, infelizmente, eles passam por isso, estão acostumados a passar,
mas outras são bem constrangedoras, né? Você ter seu documento de identidade, o seu rosto fotografados aí com a justificativa de pesquisar antecedentes criminais, eu acho que é no mínimo incômodo. Essa, inclusive, é uma cena, olha aí. E a gente viu várias fotos nesse tipo pelos jornais recentemente. Você diria, Daniel, que alguém que se sinta constrangido tem a quem recorrer? Sim, pode procurar a Defensoria, Núcleo de Direitos Humanos. A Defensoria, inclusive, já se manifestou publicamente contrária a essa prática. Tá? O Exército, acho que talvez tenha dificuldades em lidar com isso, porque justamente sua preparação, sua formação, sua forma de atuação, ela não é moldada para atuar de acordo com as liberdades democráticas, né? Para exercer funções de segurança cidadã. Então, as forças de segurança elas devem agir nos estritos limites legais. As liberdades públicas, os direitos fundamentais são as regras. Então, o cidadão não pode ser submetido a constrangimento que não tenha respaldo legal. Então, algumas pessoas questionando, mas para você ir no shopping, você precisa tirar uma fotografia. Mas isso é totalmente diferente de você se submeter a um constrangimento, uma pessoa armada com um fuzil, compulsoriamente, ter sua liberdade restringida. Aqui no estado do Rio, esse aqui é um caminho para defesa ou tirar dúvidas, né? A gente abriu na tela aí o site de vocês. Exatamente, nosso endereço, e aí fica todos que se sentirem constrangidos, violados seus direitos, podem procurar a Defensoria Pública. Isso seria um constrangimento legal, Ibs? Eu considero... ou é uma ferramenta, enfim, para colocar essa intervenção ativa? O que me parece dessa, né, é que você, com essa medida, de alguma maneira, você está tratando todas as pessoas que estão circulando no espaço da favela como se elas fossem suspeitas. Né? Então, isso me parece uma conduta inadequada, discriminatória, uma conduta inadequada. É bom lembrar que, olha, a maior apreensão de fuzis que nós já tivemos nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, não foi dentro de favela nenhuma, não. Foi no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e sem precisar dar um tiro, sem precisar fotografar ninguém. Foi no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, não foi dentro de nenhuma favela. E não tem muito tempo, né? E não tem muito tempo. Né? Então, acho que existe uma outra maneira de lidar com essa questão. Isso passa por investigação, isso passa por reestruturação da Polícia de Investigação Criminal, né, da nossa Polícia Civil, uma participação maior da Polícia Federal, né, já que tráfico de drogas e tráfico de armas são atribuições dessa polícia. Enfim. Olha só, viralizou na internet o vídeo produzido por 3 rapazes negros, o Ade Júnior, o Edu Carvalho e também o Espartaco Santiago. Eles dão dicas de como sobreviver a uma abordagem indevida, uma grande crítica. E eu quero compartilhar com você que ainda não tenha visto. Esse vídeo fala sobre abordagens de agentes de segurança no nosso país que abusam do poder durante o momento da abordagem. E a gente está aqui fazendo esse vídeo para dar algumas dicas porque, infelizmente, nós negros somos sempre alvos de abusos, retaliações. Então, se você é negro, preste atenção nisso que a gente vai falar. Evite sair de casa em altas horas. Infelizmente, à noite, a partir do olhar do outro, você é não somente negro, mas bandido e apresenta perigo. Não saia sem documentos. Priorize levar na bolsa, na carteira ou na mochila a sua carteira de identidade ou a sua carteira de trabalho. Sinalize para os seus amigos onde você está indo, né? E se você já chegou em casa, mande a localização pelo Facebook, pelo WhatsApp, porque é a forma deles saberem onde te achar, onde te procurar. Não deixe de andar nunca com seu celular e que ele esteja com a bateria carregada. É com ele que você consegue fazer não somente as ligações, mas as gravações. E também consegue compartilhar com seus amigos e familiares a sua localização. Se você for andar com algum instrumento caro, seja um celular, seja uma câmera, não se esqueça de levar um cupom fiscal. Pode ser muito útil na hora da apreensão injusta e indevida. Caso você seja parado e esteja num ambiente público... Marco, é um pouco incômodo ouvir isso, né? Qual reflexão você tira nós dessa temos crítica aí... dos jovens? A gente está vendo como jovens estão enxergando essa situação. Quando você olha as pesquisas de vitimização, nós percebemos que há um grande número de jovens e negros como sendo as maiores vítimas, né, do poder do Estado no abuso de autoridade. E também, você olha para o sistema carcerário também tem altas estatísticas de uma comunidade jovem e negra, né, no sistema carcerário. É interessante essa iniciativa porque ela também vem de pessoas
que se identificam com essa identidade e que também são sensíveis a essa realidade. Sim. Então, eu acho que dentro desse contexto, eu defendo esse tipo de cuidado, porque as arbitrariedades, elas não são de hoje, elas são recorrentes aí na história da nossa segurança pública e pelos índices que nós podemos verificar aí, das estatísticas. Caminhando já para o final do programa, mas acho que dá tempo de um comentário aí rápido de vocês em relação a questões que estão surgindo aí na onda da intervenção. A gente já ouviu o Congresso falar de flexibilização do Estatuto do Desarmamento, trazer à tona esse assunto, mandado coletivo, enfim, é preciso olhar com atenção. E você quer fazer algum comentário? Não, sem dúvida nenhuma. A gente não pode pensar em enfrentar a questão da violência num país onde 80% das mais de 60 mil pessoas vítimas de morte violenta intencional em 2016 são mortas com armas de fogo. A gente olhar para um Congresso Nacional que quer flexibilizar o acesso à arma de fogo. Isso é, no mínimo, irracional. Isso é uma insanidade, né? E, por outra, dizer o seguinte, a melhor maneira da gente enfrentar a questão da delinquência primeiro, respeitando os direitos e garantias individuais. E depois, pensando que segurança pública começa com segurança social. Se você não melhorar as condições de vida dos mais pobres, a gente não vai a lugar nenhum. Nenhum. A gente vai precisar, nós estamos discutindo agora a intervenção, a gente vai, daqui a pouco, vamos estar discutindo o estado de sítio, né? Então, a questão é essa. Antes de falar de segurança pública, a gente tem que começar falando em segurança social, em respeito aos direitos humanos, né? Aos direitos e garantias individuais. Daniel, quer fazer algum comentário? Eu acho que o Ibs tocou num ponto muito importante. Eu acho que a gente tem escandalosamente um silêncio que a gente tem sobre não tratar a questão da letalidade. O Brasil é campeão mundial de homicídios. Isso não estar na agenda prioritária, na agenda nacional, é algo escandaloso. Então, esse silêncio, né, isso não ter... Aí você falou em plano de segurança pública, mas o governo federal atual disse que não era uma prioridade sua um plano nacional de redução de homicídios. Como que a gente pode ver 61 mil homicídios por ano e isso não ser uma prioridade? Então, isso é um tema que precisa ser trazido, esse é um ano de eleição, e enfrentar essa questão como uma política pública, com diagnóstico, com elaboração de planos, com participação social, para que seja tratado de forma com a sociedade civil, para elaborar um plano para a gente sair dessa questão dessa situação de insegurança e violência. Então, acho que o caminho é por aí, né? Acho que esse que é um tema que a gente precisa tratar. A gente tem experiências bem-sucedidas, inclusive produzindo resultados a curto prazo. O plano de redução de homicídios em Pernambuco teve um efeito imediato bom, depois foi abandonado e agora a gente teve um recrudescimento. Mas a gente tem que pensar em planos. Controle de armas é um ponto fundamental, né? As armas são um grande instrumento de violência. Então, isso que a gente precisa, dialogar e conversar com os especialistas, com a sociedade civil. Tá bom. Marco Aurélio, como você enxerga, então, a utilização do Exército nesse combate aí a conflitos em áreas urbanas? Isso é uma coisa extremamente interessante. A questão da intervenção e a participação do Exército, ela necessita de um plano de ação, com objetivos claros, com metas a serem cumpridas, porque senão a gente também não tem parâmetro de dizer que essa atuação ela teve sucesso ou não teve sucesso. Sim. Ela não tem parâmetros, né, objetivos claros. De qualquer forma, a determinação dessa atuação ela tem que atender a um estatuto normativo que está presente. Você não pode criar exceções dentro de um Estado democrático de direito. Uma atuação na segurança pública que viole os direitos fundamentais é uma atuação por si só fracassada. Não há sucesso em nenhuma atuação que viole direitos fundamentais dentro de um Estado democrático de direito. Isso é uma coisa importante ser frisada, porque não estamos em um estado de sítio, não estamos em um estado de exceção, nós estamos em pleno Estado democrático de direito. E as violações aos direitos fundamentais, elas não podem se tornar uma coisa incorporada ao cotidiano. Então, qualquer ação, qualquer intervenção na segurança pública, ela tem que respeitar a perspectiva dos direitos fundamentais. E
tem que ter um plano de ação que produza resultados efetivos. Só incursão em favela, só incursão em periferia, isso é um problema, porque isso vai fazer mais do mesmo. E mais do mesmo, a gente já sabe qual é o resultado. Bem, eu quero muito agradecer a opinião de vocês, as reflexões de vocês aqui no programa. Tá? Estão convidados para a gente, de repente, fazer outras avaliações, trazer ideias aqui em outros programas. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Foi um prazer. Agradeço também a sua companhia aí do outro lado. Para rever a conversa, basta acessar o futuraplay.org. Até o próximo Conexão.